Bom, e agora sim, a gente conversa então ao vivo com o deputado federal Capitão Derrite, do PP aqui de São Paulo, sobre a exigência do comprovante de vacinação a policiais aqui de São Paulo. Boa noite, capitão. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. É uma satisfação falar com vocês dos Pingos dos Is. Ô, deputado, qual a avaliação do senhor em relação a essa exigência feita pelo governador João Dória e já estuda alguma providência contra isso? Olha, Vitor, a providência que poderia ser tomada já foi tomada. Ele tem que contextualizar o público dos Pingos dos Is. Primeiro, houve a Lei 13.979, conhecida como a Lei Coronavírus, que permitia lá a vacinação compulsória. Porém, ela exigia, no seu artigo 3º, a comprovação da eficácia da vacina. Então, se a gente analisar a própria Lei Coronavírus, ela exige a eficácia da vacina. Aí teve duas decisões da Suprema Corte, a ADI 6586 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6587, que falaram o seguinte: olha, é possível sim no Brasil vacinação compulsória, desde que atenda os requisitos da 13.979. E, na verdade, se você pegar os laboratórios dessas vacinas experimentais, nenhum laboratório garante a comprovação da eficácia. Muito pelo contrário. Eles até atestam que pode haver efeito colateral, com problemas cardíacos, entre tantos outros que são evidenciados. Então, o decreto do governador Dória 66421, do início de 2022, que obriga o funcionário público e os policiais a apresentarem o comprovante de vacinação, ele é completamente abusivo e ilegal. E agora ele usa as instituições, né, as polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, para coagir os policiais. E eu faço aqui uma lembrança aos corregedores dessas instituições: não se deixem usar aí como massa de manobra por um ato político de um governador através de um decreto completamente ilegal. E aí eu falo que a providência já foi tomada porque o partido, o PTB, ele entrou com uma ação no Tribunal de Justiça em São Paulo que suspendeu a possibilidade de qualquer punição para os policiais. Então agora ele ameaçar os policiais que não comprovarem a vacina, ele está tomando uma medida extremamente ditatorial. Não tem outra explicação a não ser essa. Augusto Nunes. Deputado, boa noite. O governador Dória não só quer tornar a vacinação obrigatória, como ele agora está defendendo a aplicação da quarta dose. Isso não tem a ver, não, com o encalhe de 10 milhões de doses da Coronavac que o governo de São Paulo enfrenta atualmente? Olha, Augusto, é muito estranho, porque desde o início, né, esse lobby gigantesco para que as pessoas se vacinassem, isso já vem desde decisões lá da Suprema Corte, que disseram que prefeitos e governadores têm autonomia para decretar a liberdade de ir e vir das pessoas. Então, uma série de acontecimentos que ocorreram durante a pandemia e não se respeitou a liberdade individual das pessoas. E é muito estranho, sim, eu concordo com você, Augusto. 10 milhões de doses aí encalhadas e agora a quarta dose, e eu não vou estranhar se vier a quinta, a sexta. O que nós temos que garantir a todo cidadão brasileiro é que ele possa ter a liberdade se ele quer ou não se vacinar. E agora os policiais é muito mais difícil, Augusto, porque numa instituição militar existe uma coação muito grande. É por isso que eu venho aqui alertar mais uma vez as corregedorias da Polícia Militar e Polícia Civil. Não pode usar a instituição para coagir os seus policiais, porque o policial, principalmente no militarismo, ele fica acuado. E já existe decisão judicial. Então, se as corregedorias fizerem isso, e se a instituição fizer isso, vai estar descumprindo uma ordem judicial, que já falou que não, o policial não pode ser punido. Já houve a suspensão por uma ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Perfeito. Capitão, muito boa noite. Né? É um momento diferente, né? Eu acho que a vacina é a única possibilidade de saída desta pandemia. Não se trata de nenhuma ameaça, pelo contrário, é uma saída. Agora, a exigência deste passaporte da vacina, o passaporte sanitário, está sendo uma agressão em todo o país. Eu recebi aqui notícias, né, de que lá em Tinga, numa escola federal, numa escola técnica federal, né, no Instituto,
alunos estão sendo barrados na porta por não apresentarem o comprovante de vacinação. E isso, claramente, é uma intervenção na ordem jurídica das coisas. O governo federal não faz esta exigência. Por que o Instituto Federal, lá do interior, vai fazer esta exigência por conta própria, né? O que se pode fazer, como agir diante deste abuso, né, contra os direitos individuais? Olha, Zé, mais uma vez, o Congresso Nacional deveria ter o protagonismo nesse momento difícil do Brasil, mas a gente não vê as ações aí para garantir a liberdade da população, o direito de vir, e eu até respeito, Zé, a sua opinião, que a vacina é o caminho, mas nós temos que respeitar aquele que não quer se vacinar, aquele que não quer colocar ali um líquido que para muitos é um líquido experimental. É muito estranho nós concluirmos que uma vacina que demorava 10, 20, 30 anos para se consolidar, com de fato uma eficácia comprovada cientificamente, tenha sido elaborada em tão pouco tempo, e que os próprios laboratórios não atestam, não garantem ali, não assinam a sua eficácia e não querem se comprometer com eventuais efeitos colaterais. Agora, compete sim ao Congresso Nacional legislar sobre isso e garantir proibir qualquer tipo de passaporte vacinal. Infelizmente, você sabe muito bem, Zé, porque transita aqui nos bastidores do Congresso. Isso não foi uma pauta abraçada. Pelo contrário, aqui na Câmara dos Deputados, para entrar na Câmara, tem que apresentar o comprovante da vacina. Então, da onde deveria vir o exemplo, acaba não saindo. Ana Paula Henkel, mais uma pergunta, Ana. Boa noite, deputado. Nós temos visto aqui nos Estados Unidos, em alguns estados democratas, onde governadores, assim como o governador Dória, não apenas ameaçou, mas afastou policiais, né, de suas funções por não apresentarem o comprovante da vacina. E nós vimos exatamente como reação a essa ação um aumento nos índices de criminalidade. O senhor vê essa possibilidade acontecendo no Brasil também? Vejo sim, Ana. Em São Paulo, muito pior. Porque além dessa questão de afastar os policiais que não apresentarem o comprovante de vacinação ou de puni-los, você tem dois efeitos. Primeiro, você está punindo um policial que quer trabalhar. E no segundo ponto, se você afastar o efetivo da Polícia Militar, que está extremamente reduzido, e da Polícia Civil, da Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica em São Paulo, há 15 anos atrás nós tínhamos 100 mil homens. Hoje a população cresceu, nós temos 83 mil homens na ativa. A população está aumentando e o efetivo da polícia está reduzindo. E além disso, em São Paulo, temos um outro caso, que instalaram uma câmera na farda do policial e após uma pesquisa científica, comprovou-se que já houve aumento da criminalidade, que parte do pressuposto que o policial é sempre o errado. Então nós temos esse duplo efeito. As câmeras que estão inibindo o policial de agir, essa que é a verdade, onde o policial recebia uma informação que está acontecendo um delito, ele tinha aquele ímpeto, que faz parte da natureza de quem ingressa na polícia, de ir atrás, seja de um local, de uma comunidade ou de um eventual roubo, o policial já não está indo mais, porque ele sabe que aquela câmera está ligada e que as provas poderão e serão usadas contra ele próprio. Agora tem a questão da vacina. Afasta os policiais, que o efetivo já está ruim, pune o policial que quer trabalhar e certamente poderá ter um prejuízo muito grande para a população com o aumento da criminalidade, como vem acontecendo nos Estados Unidos. Guilherme Fiuza, para fecharmos, Fiuza. Deputado, boa noite. Pois é, então nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça, que é uma decisão liminar a partir de uma ação de um partido político. O senhor não acha que, diante da flagrante ilegalidade desse decreto e desta política de indução, de coação às pessoas e aos servidores a inocular uma substância experimental, o senhor não acha que a instituição Polícia Militar, a instituição Polícia Civil deveriam se posicionar também em relação a essa política pública? Olha, Fiuza, eu falo com muita tristeza e lamentação. Nunca houve na história um momento tão esperado de um posicionamento da instituição, das associações que se dizem representantes da instituição
e também da própria Assembleia Legislativa. A gente sabe que o PSDB domina a Assembleia Legislativa, mas compete aos deputados sustarem esses atos normativos. Está previsto, inclusive, no artigo 20 da Constituição Estadual. Então, mais do que nunca, a tropa que está lá morrendo, pessoal. Nós estamos falando em São Paulo, somando ativos e inativos, foram mais de 1.000 policiais que morreram durante o período de pandemia. Mais do que nunca, eles estão querendo um posicionamento institucional. E já existe uma decisão judicial. Para mim, se houver punição para o policial que não apresentar comprovante de vacinação, quem punir esse policial vai estar descumprindo uma ordem judicial, no meu entendimento, cometendo até um crime. Então, mais do que nunca, acho que a nossa tropa merece um posicionamento institucional e das associações representativas, Fiuza. Perfeito. Então, o deputado Capitão Derrite, em entrevista aqui aos Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, deputado. Boa noite. Até uma próxima. Obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos vocês.